Bom dia, boa tarde, boa noite, família. Seja bem-vindo no canal Família Mente. Mais um vídeo do canal Família. O último culto de Senhora 2025. Que Deus proverá. Agora pro vídeo, família. Seja bem-vindo. Desde já ouvi a irmã Ana, que é ela que vai dirigir este culto esta noite, para a glória do nosso Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Vamos alegre e canta, amém? Todo mundo viva, louva o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nessa noite nós vamos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Vamos ouvir o louvor de Data Cristão, primeiro hino com a irmã Márcia, logo em seguida a irmã Nália, e logo em seguida a irmã Nélia estará louvando o Espírito da Testament. E vamos continuar espírito de adoração nesta noite, porque o Espírito Santo de Deus está presente neste lugar. Aleluia, louvado seja o Deus maravilhoso. Aleluia, Deus. Vamos louvar a Deus nessa noite. Já achei uma flor gloriosa. Quem deseja a mesma terá. A rosa de Sarão preciosa. Entre mil mais beleza terá. E no vale nas alturas de glória e luz, essa rosa será minha sorte, precioso pra mim é Jesus. Aleluia! Precioso pra mim é Jesus. Glória! Precioso. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já tem muito foi achar a rosa e provado excelente odor e o poder desta flor que dá vida ao vil pecador, muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa do céu. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Aleluia! Eu confesso na vida e na morte
Igreja, se coloque de pé, por gentileza. Nós chamamos aqui o diácono Daniel, vice-dirigente desta congregação, que pode a leitura da palavra de Deus. A paz do Senhor, amada de Cristo. Vou fazer uma leitura. É 100, tá? Meu Deus. Tem outro livro que tem capítulo assim. Você que tem, né? É o Salmo de número 100. Esse salmo, ele é muito maravilhoso, como toda a palavra de Deus. Mas ele convida o povo, sempre, em todos os momentos da vida, não só no tempo, mas onde quer que esteja, a celebrar ao Senhor. Exaltar a Ele porque Ele merece. Todos a encontraram. Preste bem atenção o que é que o Senhor diz a nós. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas deles com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Papai, obrigado pela porção linda da sua palavra. Ela é a verdade revelada à tua igreja e a toda a humanidade que crê no Senhor. Pai, ensina-nos a celebrarmos ao Senhor em espírito e em verdade, porque é isto que o Senhor requer dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Obrigado, Pai, pela sua palavra, em nome de Cristo Jesus. Fica conosco.
diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Glória a Deus. Aqui Jeremias, esse dia, estava preso, né, ali na guarda, né, e estava preso. Aleluia! E Deus falou com ele. Deus falou com ele: Jeremias, clama-te a mim que eu te responderei. Aqui ao meu entender, né, que clama a mim está no presente, responder-te-ei está no futuro. Então Deus ali, Jeremias, eu entendo ali que Deus falava com ele, Jeremias, dizendo assim: Jeremias, tu estás aí, mas tu não vai ficar aí, né? Clama-te a mim que eu vou te responder. Então, quando Deus vai nos responder, nós temos que ter paciência, né? E trazendo para o nosso dia de hoje, quantas pessoas estão presas num pensamento, quantas pessoas estão presas numa crise, quantas pessoas estão presas também, né, num problema. Então, Deus ele diz aqui para nós, e também para o nosso dia também, irmão, nós também temos que clamar em nome do Senhor. Pra eu me encontrar, colocar minhas raízes pra te adorar. Não quero mais viver como um servo cego, sem te mas sei que és o rei.
oportunidade, né? O ano está finando, esse é o último culto, né? Local, né? Ainda tem uma alegria diária, né? E aqui eu quero agradecer a Deus pelos escapos, pelo livramento, pelo momento difícil, os de luta e os de vitória que eu sei que está vindo. O Senhor diz aqui, Hebreus capítulo 11, ora, a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos
Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor. Não esquecendo de dar a paz, de cumprimentar os nossos irmãos e dizer que eu gosto de dizer sempre que bom é estarmos aqui na casa do nosso Deus, né, irmãos, reunidos para glorificar e exaltar o nome do Senhor, né? Só estar aqui, irmãos, a gente às vezes olha assim, né, mas para mim tem um número, né, de mulheres aqui para exaltar e glorificar o nome do Senhor. E a irmã Simone, quando ela me falou, irmã, a gente vai fazer o último culto, hoje está cheia a área, tá? Não só vocês não, para ter esse privilégio de gratidão ao Senhor, né? E nós somos gratos também pela misericórdia de Deus, não é por merecimento não. Se cada uma de nós está aqui, amada, é pela misericórdia dele, né? E nós sabemos disso, principalmente a gente que vive ali uma vida de estar orando, glorificando, porque às vezes a gente pode até sentir um pouco de desânimo, mas o Espírito Santo, nosso Deus, ele vai nos incomodando, não é? Quando a gente pensa que não, a gente já está fazendo aquilo que a gente mais gosta, o que é? O que essa mulher gosta, essa mulherada? De ir para a casa de Deus! De orar, de vir para a casa de Deus, de interceder, porque a gente aprendeu assim, amado. E qual é o norte para a nossa vida? A palavra do nosso Deus. E eu digo, Senhor, o que eu vou falar para essas mulheres hoje ali? E o Senhor sempre ali colocando no meu coração uma passagem, gente, que é bem conhecida da gente, mas que vale a pena a gente estar falando e estar anunciando. Ainda mais aqui que é gravado, né, irmão? A palavra aqui toda é gravada. Então não é só vocês não. Vai passar aí na internet, né, irmão? E essa mensagem, ela vai de encontro a outras vidas e a outras pessoas também. Então vamos lá, porque vocês estão em pé, eu quero mandar vocês sentarem. Isaías, no capítulo 38. Uma história assim, uma passagem bíblica bem conhecida, que tem o título de A Doença de Ezequias e a Sua Cura Maravilhosa. Tá? Vamos ler aqui uns. Deixa eu ver aqui. 8 versículos da palavra do nosso Deus. Isaías, capítulo 38, desde o primeiro versículo, tá, gente? Até o 8. Quem não conhece essa passagem, né? São passagens que a gente já ensina para as criancinhas, né, irmãos? Desde pequenino, mas que é uma passagem bíblica viva. Viva. É uma passagem, a Bíblia toda, a palavra toda do nosso Deus, ela é viva. Quando ela é declarada, quando nós falamos e pronunciamos elas com fé. Quantos de nós aqui tem sentido esse efeito dessa palavra? E nós aqui somos efeito dessa palavra. Se hoje nós estamos aqui, é porque um dia nós ouvimos essa palavra de tal forma que nós aceitamos Jesus como Salvador das nossas vidas. Eu me lembro que logo quando eu entrei na igreja, as pessoas se incomodavam. Hoje em dia a gente não ouve muito, né? Porque, vamos dizer assim, o servir a Jesus, ele está muito assim, comum. Hoje todo mundo diz, né? Eu tenho Jesus, eu já tenho. Mas na época que eu aceitei, acho que era o ano que 83 por aí, quando a gente falava, as pessoas se irritavam. Quando você dizia que tem a salvação, que você é uma pessoa salva. Pode falar, hoje parece que não incomoda muito. Já perceberam? Já perceberam? Mas eu sou da época ainda que a gente não podia dizer que a gente era salvo, porque você irritava e questionava, né? Bom, mas daí a gente vem atrás. É só para puxar algumas coisas para a gente aqui, né? Então vamos lá, gente, eu vou ler. E vocês acompanhem para vocês sentarem para a gente ver o que o Senhor fala para nós aqui, né? E vem trazendo através dessa palavra viva. Como eu tenho dito, nós somos testemunhos dessa palavra. Isaías 38 diz assim, gente: naqueles dias Ezequias adoeceu de
de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe ordem na tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Defenderei esta cidade, e isto te será da parte do Senhor como sinal do que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos 10 graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Amém, amado? Podemos sentar. Como eu estava falando já essa palavra, ela vem nos norteando, principalmente nos tempos que a gente está vivendo, né, irmãos? Para onde a gente se vira, hoje a gente está enfrentando muita dificuldade. Muitas das vezes, a ausência de muitos irmãos é por causa de uma enfermidade. Aqui fala especificamente enfermidade, mas a gente aproveita aqui essa situação, né, desse rei, esse problema ao qual ele estava enfrentando, que muitas das vezes nós temos, às vezes não é a enfermidade que vem assim nos impedir de fazermos alguma coisa, de realizarmos alguma coisa, de concretizarmos alguma coisa, ou de chegar até no final dos nossos dias, porque se a gente for olhar biblicamente, o Senhor diz lá no Salmo, né, que o homem até os 70 passou disso, né, mas o 80zinho é enfado e cansado. Mas muitos de nós não chegamos a essa idade, né? Às vezes a gente é interditado por algum problema. Aqui era uma enfermidade, mas eu estou falando também de situações de problemas, de dificuldade, quando a irmã testemunhou aqui de um desejo, ela podia não ter realizado, não podia haver algo que a impedisse de realizar, mas ela, e é isso que eu quero entrar, na questão, vamos ver assim, de nós alcançarmos, de nós recebermos a atenção do Senhor, a bênção do Senhor, que o Senhor se agrade de tal forma que Ele deseje, que Ele realize o desejo, que Ele deseje estender as mãos e abençoar e realizar. E hoje a gente vê esses problemas na casa do Senhor, as pessoas fazendo de tudo para chamar a atenção do Senhor, e muitas das vezes não conseguem alcançar aquilo que elas querem, que elas desejam, que elas precisam. Aí inventam isso, aí inventam aquilo, não quero dizer especificamente, acho que está dando para entender, tá? E fazem um monte de coisa para que o Senhor derrame, e aí o que acontece muitas vezes, estou julgando, nem apontando dele, quem sou eu? Misericórdia, né, irmão? Das nossas vidas, tá? Se eu estou querendo passar a palavra, eu tenho muito cuidado com isso, Deus me livre, até porque a palavra diz que da maneira que a gente está ali, né? Aí quantos estão, né, apontando, e assim vai, né? Então, da forma como a gente acusa, a gente pode ser acusado também, né, irmãos? Então, amado, muitas das vezes, para chamar, para que o Senhor, vamos dizer assim, realize
aquilo que a gente quer. E como a irmã falou aqui, ela falou no sentido assim, não precisou muita coisa. Não precisou. Bastou ela abrir o coração. Bastou ela abrir o coração. E a gente vai ver aqui na vida desse rei que Deus chamou o profeta e mandou avisar. Né? A gente vê aqui, ó. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Isso aqui, amado, às vezes que a gente vê assim, mas Deus estava castigando o rei. Não, aquilo ali não era castigo. É a nossa natureza mesmo, normal, carnal, nossa natureza humana, que tende a adoecer, que tende a enfermar, né? Porque depois que o pecado entrou no mundo, nós passamos a adoecer e a morrer, né? Então a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, ela tem sido realmente muito grande. E o rei aqui não estava em estado diferente. Ele adquiriu uma doença, ele adoeceu. Só que essa doença iria levar à morte. Quem de nós aqui não vai morrer, irmão? Me diz aqui. Hein? Todos nós vamos, né? Uns mais tarde, outros mais cedo. Mas nós vamos morrer. E agora Deus pega o profeta e diz, olha, vai lá, né? Vai lá com o rei Ezequias e avisa ele. Talvez ele pensasse que estava com uma enfermidade que não fosse levá-lo à morte. Às vezes isso acontece com a gente. Às vezes a gente está enfermo com alguma situação e a gente acha que não venha nos trazer a óbito. Mas Deus, o Todo-Poderoso, que nos sonda, que nos conhece, porque Deus nos sonda, nos conhece, assim como ele conhecia aqui o rei Ezequias. E ele mandou o profeta avisar, o profeta Isaías avisar o rei Ezequias que ele estava com uma enfermidade que ia levá-lo à morte, ia levá-lo a óbito. Então ele diz assim, ó, essa enfermidade, e veio ele. E o mais interessante, amado, que quem mandou avisar não foi nada mais, nada menos quem? Deus. Já pensou, amado? Às vezes Deus está assim na nossa vida. Às vezes Deus está nos chamando a atenção. Às vezes Deus está nos avisando, e nós não estamos ouvindo. Quantos de nós estamos nessa situação, igual o rei? Deus está bradando, Deus está falando, olha minha serva, eu te quero assim, olha meu servo é desse jeito. Deus está avisando, e muitas das vezes nós não estamos atentando para o aviso de Deus. E o profeta, quando chegou com o rei Ezequias, o que eu acho interessante, amado, que quando ele ouviu essa mensagem, fez toda a diferença na vida dele, porque nada mais, nada menos, Deus avisando. E o mais interessante é que ele deu credibilidade para aquele aviso. Muitos de nós, mesmo sendo Deus falando, mesmo sendo Deus avisando, a gente ainda tem dificuldade, ainda de atentar para o aviso de Deus. E o profeta diz assim para ele, olha, põe ordem em tua casa, porque morrerás e não viverás. Quando ele estava falando por ordem na casa, era de arrumar móveis e varrer, não, né? Vê aí o que é que tu tem para deixar, né? Tem algum documento para resolver, tem alguma herança, tem algum filho para dar um conselho, alguma coisa. Eu não sei assim muito na cidade, né? Mas quando a gente vê assim no interior, que a pessoa acha que está ali no fundo da rede, acha que vai morrer, ele começa a fazer o quê? Chamar toda a... Não é? Eu já vi isso. Quando a gente andou, eu vi isso. Isso aqui eu não estou falando de... Eu vi, eles começam a chamar toda a família. A gente fica pensando, meu Deus, parece assim um agouro. Mas não é não. É porque ele sente naquele momento.
e começa a chamar os filhos, e começa a reunir todo mundo. Por quê? Porque ele começa a se despedir. Então Deus estava falando para ele: olha, arruma aí, né? Se tem algum conselho para dar para o filho, aconselha. Se tem algum documento, alguma herança para deixar, arruma, deixa tudo bonitinho, tudo arrumadinho, porque você vai morrer. A gente sabe que a gente vai, mas existe uma diferença de você saber e alguém chegar e dizer diretamente, né, para nós: você vai morrer. Qual seria a nossa reação? Imagina aí. Qual seria a nossa atitude? Esse rei, ele teve uma atitude, olha, gente, e ele foi rápido. A gente vê pela palavra do nosso Deus que quando ele recebe essa mensagem, ele: olha, arruma a tua casa, põe tudo em ordem, tudo arrumadinho, bonitinho, porque você vai morrer. Aí a gente vai olhando aqui, ó: põe ordem, morrerás e não viverás. Então, olha só, virou Ezequiel o rosto para a parede e orou ao Senhor. Eu escolhi justamente essa palavra por isso, porque nós estamos constantemente orando, nós estamos constantemente buscando ao Senhor, e muitas de nós, às vezes, mesmo terminando o ano, findando o ano, pode ser que venha a ser alguma mensagem, alguma coisa que venha querer tirar, venha querer te desanimar. E muitas das vezes, o que a gente vê muito hoje é as pessoas não querendo mais orar, não querendo mais buscar o Senhor, não querendo mais confiar na sua palavra, que é fiel e poderosa. Ela é fiel, ela é poderosa. Se nós vamos perguntar aqui de testemunho, amada, quantas de nós não tem testemunho através dessa palavra? Nós aceitamos a Jesus através dessa palavra. Então, quando o rei ouviu essa palavra, que ele ouviu essa mensagem que Deus mandou para ele, ele imediatamente diz que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. É mais ou menos como a irmã fez. Ela não virou o rosto para a parede, mas ela não expressou aqui, mas houve sinceridade. Então, uma oração sincera, olha aqui, né, para nós, para mim e para você. Quer alcançar algo de Deus? Quer que Deus resolva alguma coisa na tua vida? Quer que Deus te cure? Quer que Deus trate teu esposo, teu filho e tua família? Olha aqui, o rei deu o maior exemplo para nós. E a nossa irmã falou, ela disse assim, simples, mas foi uma sinceridade, ela usou essa simplicidade, ela pode transformar em sinceridade. Deus olha e vê, irmãos, porque eu posso enganar minha irmã, eu posso enganar o meu irmão, eu posso enganar o pastor. Eu quero saber quem engana a Deus. Aleluia. Né, irmãos? Deus até deixa, eu acho que ele até ri, né? Porque ninguém engana a Deus. Às vezes a gente pensa, irmão, que a gente está enganando, ele deixa você caminhar e prolongando, mas de uma hora a outra ele dá um puxãozinho, né? Não precisa nem muito, não precisa muito, né? Um pouquinho e a gente já está, claro, aqueles que têm entendimento das coisas de Deus. Então o rei diz assim: Ezequias orou, colocou o rosto para a parede e orou. E isso me chamou a atenção. Aí eu vou ver lá, olha só como ele diz assim: ele orou, né? E disse: Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade. Ele apresenta ao Senhor a sua fidelidade, sinceridade, fidelidade. Ele tinha, porque se ele não tivesse, Deus não ia agir na sua vida. Então isso daqui, se nós queremos bênção, se nós queremos cura, se nós queremos milagre, devemos ter uma vida de verdade, de fidelidade para com o nosso Deus,
Talvez isso seja o que está causando a dificuldade de nós alcançarmos as bênçãos do nosso Deus. Para aquele que quer, né? Para aquele que quer. De nós alcançarmos a cura, de nós alcançarmos o milagre. Nós vamos observar aqui que ele diz assim, em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E o que me chama a atenção, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Olha só, ouvi a tua oração. Ele ouviu a oração do rei. E ele não somente ouviu, amadas, ele viu a lágrima do rei, e vi as tuas lágrimas. Será que Deus está ouvindo as nossas orações? Será que Deus está vendo as nossas lágrimas, para que as nossas orações façam toda a diferença na nossa vida, principalmente nessa noite? Porque eu creio, quando eu saí do meu lar, eu já venho orando, eu já venho profetizando, e digo: Senhor, cura-nos, Pai. Cura, não é só a cura física que Deus quer tratar nas nossas vidas, mas é aquela cura que ninguém vê, mas que o Senhor vê e está impedindo o agir dele, está impedindo a cura, está impedindo o milagre. Às vezes um aborrecimento, uma mágoa, alguma dificuldade, alguma coisa que com nossa força nós não vamos romper, mas com o coração aberto, não escondendo nada. Isso me faz me lembrar agora, que eu estou falando, a palavra de Deus, ela diz para mim e para você sobre Ana, né? Que Ana, quando chegou, né, com amargura de alma, e diz que ela chorou muitíssimo, ela se derramou, ela abriu o coração, ela não escondeu nada. Olha, Senhor, o meu marido não me compreende, a Penina me perturba, mas eu estou aqui nos teus pés, buscando a tua presença. Socorre-me, socorre-me. O Senhor quer me socorrer nessa noite. O Senhor quer socorrer o meu lar e o teu lar. Se você der credibilidade a essa palavra que está sendo lançada nessa noite, eu creio, debaixo do sangue de Jesus e no nome de Jesus, que vai fazer um efeito na sua vida e na vida daqueles que você está apresentando nessa noite. Porque eu creio, amada, que nós não andamos em vão, nós não estamos orando em vão, nós estamos, e nos tempos que nós estamos vivendo, nós precisamos dessa unção, desse poder, dessa autoridade. Mas sabe como é que essa unção vai estar bradando na nossa vida? Se nós tivermos esse comportamento aqui, como o rei colocou na presença de Deus. Olha, Senhor, desde a minha juventude, desde a minha mocidade, eu tenho falado a verdade, eu tenho procurado ter uma vida de fidelidade. E ele tinha de tal forma que Deus retrocedeu, que Deus agiu na vida deles. E assim, amado, eu creio que o Senhor quer agir nas nossas vidas. E assim eu creio, meu Deus, é 9 horas. E assim, amado, eu creio que o Senhor quer fazer algo na vida de cada um de nós nessa noite. E o profeta chegou e diz a palavra do Senhor, que antes mesmo que o profeta saísse daquele lugar, daquele palácio, o Senhor mudou a história. O Senhor mudou a mensagem. Olha, vai lá e volta. Diz a ele que eu lhe acrescentei mais 15 anos. E aí o Senhor vem falando, né? Vem descrever como é. E olha só, e ele ainda se preocupa. Se você for ler, leia lá na sua casa, porque aqui não dá tempo, né? Mas se você for ler, até remédio o profeta ensinou ele a fazer. Ele tinha uma enfermidade, uma úlcera, não sei se era interna, estomacal, ou se era externa, né? Uma perna, alguma coisa, mas eu acredito que era externa, porque diz que era um emplasto
ensinou uma pasta e aquela pasta era passada para que ele fosse receber a cura. Então, amado, o que é que a gente aprende com isso? Tomar remédio não é pecado. Você procurar uma assistência não é pecado. Mas também nós colocamos na presença do nosso Deus. Nós apresentamos que o Senhor... e hoje nós vivemos tempos difíceis de estar confiando. Até os remédios. A gente está vendo aí que é tudo defraudado. É só a misericórdia mesmo do nosso Deus. Então, irmão, se a gente for atentar para as coisas, nem água a gente vai beber mais. Bebe água, já estamos bebendo água desconfiada. Vocês estão entendendo? Então vai chegar de um jeito que cada vez mais a vivência vai ficando difícil. Mas nós servimos um Deus todo-poderoso. E o Deus que curou o rei Ezequias, ele se faz presente nessa noite. E se você tem alguma dificuldade, algum problema, vamos levantar, amado, vamos orar, vamos colocar na presença do Senhor. Hoje nós estamos diante de um desafio, assim como o rei Ezequias, mas ele se humilhou, ele abriu o coração e ele usou de sinceridade para com o nosso Deus. Assim como Ana, a Bíblia diz que ele chorou, que ela chorou muitíssimo, e o Senhor se agradou do estado da sinceridade. Abre o teu coração, seja sincero ao Senhor. E para reforçar mais ainda, irmãos, eu quero ler aqui em Jeremias, capítulo 29, reforçando essa palavra do nosso Deus, e versículo 12, que diz assim: olha só, Deus falando ao seu povo, mesmo o povo diante dele com fidelidade, com rebeldia, não querendo saber de Deus, não querendo servir a Deus, mas ele trata conosco, ele ainda dá uma palavra para nós, e se nós agarrarmos, nós vamos alcançar sim a bênção, nós vamos alcançar sim o milagre. Não é nós não, é a palavra do nosso Deus, e ele fala por ela e ele diz que ela não volta vazia, mas ela é lançada e ela vai causar um efeito desejado na vida de cada um de nós. Jeremias 29, 12 diz assim, reforçando nós que vamos orar agora: então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-ei, e me achareis. Ouvindo? Buscar-me-ei, e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Foi isso que o rei Ezequias fez. Ele buscou o Senhor de todo o coração. E nessa noite nós possamos estar nos encontrando nesse estado, nos arrependendo e buscando o Senhor de todo o coração, reconhecendo que Ele é um Deus todo-poderoso e que Ele pode afastar, tirar tudo aquilo que nos perturba e que quer nos interditar. Que o Senhor abençoe o seu povo, que nós, quanto igreja, como irmãos na fé, que nós possamos alcançar aquilo que Deus tem para nós, porque nós sabemos, amado, que nós temos um adversário e ele luta para querer nos deter, para querer que a gente não alcance as nossas bênçãos, aquilo que Deus tem para nós. E muitas das vezes depende de nós mesmos. Deus está aí, falando pela sua palavra. Se me buscardes e me invocardes de todo o coração, me achareis. E ainda se deixa achar, ainda se deixa ver. Porque Deus nos conhece. Vamos orar? Coloque na presença do Senhor. Abre o teu coração mediante a palavra do nosso Deus. Porque Deus sonda e esquadrinha, e eu creio que Deus quer resolver algo na sua vida e na minha vida. E Deus quer resolver algo nos nossos corações nessa noite. Que nós não viemos aqui passar tempo, que nós não viemos aqui só cumprir um compromisso, um mero compromisso de um findar de ano, mas que o Senhor nessa noite
se agrade de cada um de nós que aqui chegou, que nós possamos alcançar as bênçãos que nós queremos, que nós possamos alcançar a cura que nós queremos, que nós possamos receber o milagre que nós queremos nessa noite. Pai, no nome de Jesus, nós queremos nessa noite, começando te pedindo perdão. Perdoe nossas falhas, porque não queremos, Pai, que nossas orações fiquem debaixo desse teto, mas que nossas orações cheguem na Tua presença, que o Senhor se agrade de cada um de nós, que o Senhor olhe para nossas vidas, que o Senhor olhe para o nosso comportamento, de tal forma que essas coisas não venham impedir o Teu socorro, que essas coisas não venham impedir o Teu agir, que essas coisas não venham impedir o Teu milagre, mas nessa noite, Pai, em nome de Jesus, opere onde meus olhos não estão vendo, mas os Teus olhos veem. Opere, Pai, onde meus olhos não alcançam, mas os Teus olhos alcançam, Pai. Faz o milagre, Senhor, faz o milagre, Pai, e opere grandemente para a glória do Teu nome. Eu creio, Pai, que nós estamos num processo. Eu creio que nós estamos num processo e que o Senhor pode agir neste lugar. Se o Senhor tem algo a fazer, que o Senhor faça, que o Senhor realize, que a incredulidade não venha impedir, Senhor, o Teu socorro para esse homem, o Teu socorro para essa mulher, porque muitas das vezes nós olhamos a aparência, mas o interior, o coração, os sentimentos, é só o Senhor quem sabe. Traz um abraço de perdão, ajuda esse homem, ajuda essa mulher a liberar perdão, para que as suas bênçãos não fiquem retidas. Tira, Senhor, toda a ação, Senhor, de ciúme, tira o ciúme nesta noite, não deixe o ciúme, Pai, ficar impedindo a bênção dentro do lar, a bênção da família, a bênção entre o casal, em nome de Jesus. Gera fé, gera confiança pelo poder do Teu nome. Entra, papai, entra com providência, entra com providência na casa, entra com providência no lar, entra com providência, Pai, na família, no nome de Jesus. Oh, Senhor, venha socorrendo as famílias, socorre essas famílias representadas por nós, socorre o meu lar, socorre meu esposo, socorre a minha irmã antigo, socorre meus filhos, socorre meu neto, porque o Senhor está, aleluia, nos avisando para orarmos, nos avisando para buscar a Tua presença, nos avisando para buscar, Senhor, o Teu socorro, nos avisando, Pai, para buscar o Teu agir, Senhor. É a oração que fazemos nessa noite, papai, no Teu nome, no nome do Teu Filho amado Jesus, e que tudo seja, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Aleluia, no nome de Jesus. O Senhor é como Ele quer. O mistério é de fogo, o mistério é de poder. Entra nesse mistério, já vai receber. O mistério é de fogo, o mistério é de poder. Entra nesse mistério, já vai receber. Quando Deus operar, ninguém pode impedir. O mistério é profundo que Deus tem pra ti. Quando Deus operar, ninguém pode impedir. O mistério é profundo que Deus tem pra ti. Aleluia. Senhor, para passar o vale, chegar
ministrou a palavra, aí uma última, ajuda-o, que ela já faz, na tua vida, na sua família, cada dia, Pai, eu lhe apresento as irmãs que pedem oração, o Senhor sabe, e conhece a nome de cada uma, os que elas necessitam, se é da área da saúde, papai, trabalha, de maneira gloriosa, as que não pediram, a igreja também, que não pediu oração, mas o Senhor sabe a necessidade de cada um. Nesse curso, agora despede-nos da tua paz e da tua segurança, em nome de Cristo Jesus, e se o Senhor te ordem, vamos levantar a igreja, que a tua eleita possa dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pois é, meu irmão, a palavra de Deus foi pregada, foi louvado o nome do Senhor. Bora compartilhar nesse vídeo. Aquele que não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o seu like. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, família. Fica com Deus. A paz do Senhor. Amém.